E aí, tudo certo? O vídeo de hoje ele é a continuação daquele nosso curso de GitHub MonoMask que a gente começou ali já faz algumas semanas, né? E nesse vídeo de hoje eu quero falar com você um pouco mais sobre essa parte do seu repositório. Então, como é que você configura seu repositório, como é que você cria um novo repositório, as principais configurações, configurações de branch. Então a gente vai dar uma passada por todas essas principais funções que a gente tem disponível no nosso repositório. Então você vai ficar um pouco mais familiarizada com essa questão de repositório, tá? Então, antes da gente seguir aqui, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, encaminhar para cada vez mais pessoas também para ajudar elas a aprenderem mais sobre essa parte de GitHub. Deixa nos comentários também suas dúvidas, sugestões aí para mais vídeos que a gente possa incluir. Lembrando, esse conteúdo inicialmente era pago e agora a gente está tornando ele gratuito, né? Agora eu estou tornando ele gratuito para vocês. E também eu vou deixar lá no repositório do GitHub links para o Discord e também para o Telegram para que vocês possam entrar, fazer parte, discutir, trazer também sugestões de melhoria, novos conteúdos para agregar aqui, tá? E também não esquece de passar lá na lojinha do canal, que você vai poder encontrar as camisetas do canal, que são bem bacanas, tá? E também me seguir nas outras redes sociais, como Instagram, Twitter, TikTok, a gente tem vídeos curtos por lá também, tá? Beleza? Então, segue aí com o conteúdo e vamos aprender mais sobre a parte de repositório do GitHub. Valeu, até a próxima. Seja muito bem-vindo a mais esse módulo do nosso curso de GitHub. A gente já passou por bastante coisa, né? Explicou o que é o GitHub, explicou um pouco sobre o perfil e conta. Vamos agora entrar na parte, começar a entrar um pouquinho nas partes interessantes, fazer alguma coisa de fato, né? Vamos dar uma olhadinha então agora nesse módulo, no que é um repositório no GitHub, como é que a gente pode criar o nosso repositório, ver as funcionalidades nele, as configurações que a gente tem disponível, para ver o que a gente pode de fato fazer dentro desse nosso repositório, beleza? Então para isso a gente vai começar criando um novo repositório. Estou aqui no meu perfil, a gente pode vir aqui ó, em Repositories e vem aqui em New Repository. E aqui a gente vai dar um nome para esse nosso repositório, Repodemo Curso 1. E aí ó, você pode dar uma descrição aqui, repositório criado para o curso. Mas não é obrigatório, tá? Isso pode ser uma descrição fácil para você conseguir identificar isso ali dentro do projeto de maneira simples e prática. Aqui a gente já tem uma opção de criar um repositório público ou privado. Qual que é a questão aqui? Quando você cria um repositório público, ele fica visível para qualquer pessoa na internet. Qualquer um pode entrar na sua conta no GitHub, ali, né, no seu perfil do GitHub, e acessar esse repositório, por consequência ver todo o código-fonte que está dentro ali, baixar uma versão do código, fazer um fork e tudo mais, tá? Então assim, você precisa se atentar a que tipo de projeto você está criando. Esse é um projeto seu que você está estudando, ou é um projeto que você está de fato criando para ser um projeto público? Ok, pode deixar ele público. Mas se ele é um projeto que você está criando ali com alguma coisa para algum cliente, alguma coisa da sua empresa, que você não pode deixar outras pessoas terem acesso, aí você precisa criar esse repositório como privado, tá? Eu estou falando isso para você tomar bastante cuidado com isso, porque eu já vi muita gente subindo coisas que não deveriam estar como públicas, tá? Repositórios de clientes, repositórios privados, como repositórios públicos dentro do GitHub e tendo dores de cabeças enormes, tá? Porque informações delicadas de projetos de clientes acabaram vazando, por um monte de coisas assim, que pode vir a dar problema com questões que não deveriam estar públicas, tá? Então sempre se atente bastante nessa questão. Seu repositório pode estar público? Ok. Se o repositório não pode, sempre vá para o privado, tá? Mas assim, como eu estou falando, se você é algo que você está estudando, está fazendo um curso, pegou, sei lá, um curso do Balta.io, do Desenvolvedor.io, está estudando e quer montar seu portfólio baseado nisso, cria repositório público com esse código sem problema, vai ser fantástico, você vai conseguir fazer muita coisa dentro do público, sem problema nenhum. Inclusive você vai ter acesso a mais funcionalidades dentro do GitHub do que se fosse no repositório privado, né? Então para os seus estudos tenho certeza que vai ajudar bastante. Só tome cuidado com isso. Se você estiver pegando alguma coisa de um cliente, alguma coisa da empresa, nunca, em hipótese alguma, coloque como público, sem saber que pode ser público, beleza? Outra coisa que a gente tem aqui é a opção de inicializar esse repositório com um arquivo README. Eu já vou colocar por padrão, eu sempre coloco, né? Acostumei com isso. É o descritivo, né, do seu repositório, é aquele arquivo README que você tem descrevendo o seu repositório. Você não precisa criar ele com esse arquivo por padrão, tá? Você pode criar o seu arquivo depois na mão, se quiser. Mas eu gosto de criar para já ter alguma coisa no repositório quando for inicializado. Outra coisa que eu gosto de já colocar de cara é aqui o Git Ignore. Por padrão ele está falando que não vem nenhum, mas você pode vir aqui e escolher. No meu caso, como eu programo muito em .NET, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar Visual Studio.
Para que serve o git ignore, tá? O git ignore ele é um arquivo que vai dentro do seu repositório, que ele fala para o git não sincronizar determinados arquivos com o repositório. Por exemplo, arquivos de DLL. Porque não faz sentido você versionar tudo que o .NET gera. O .NET gera muito lixo. Outras aplicações geram muito lixo, que são coisas que vão ficar só na sua máquina. Então você não quer que essas coisas subam para dentro do seu repositório. Isso tem que estar configurado dentro do git ignore. Para isso serve isso. Então, se você for ver, eu tenho vários templates aqui de diversas linguagens, as mais diversas. Ó, muita coisa mesmo, tá? E você pode depois customizar o template e adicionar outras coisas, tá? Que façam sentido você não subir, como arquivo de configuração, ou um arquivo de senha que você tenha localmente para rodar alguma aplicação e você não quer subir isso para o repositório. Você coloca essas coisas no git ignore e essas coisas não vão subir para o repositório, tá? Isso é algo muito importante da gente se atentar, porque tem muita coisa que não deve subir para o repositório, que está no git ignore. Se a gente não tiver isso, vai subir muita coisa, vai deixar seu repositório às vezes até pesado, desnecessariamente, subindo DLL, binário, um monte de coisa que não precisa. Então por isso é bom sempre ali ter um git ignore. A licença do seu código, então, eu sempre deixo como nome aqui, porque eu não estou com nenhum projeto open source de fato, mas se você tiver com um projeto open source, vale a pena você entender essas licenças para escolher a que faz mais sentido para o seu projeto, tá? Não vou entrar no mérito de nenhuma delas aqui, a gente pode discutir isso no futuro, caso seja necessário, mas por agora não faz sentido para o nosso papo, para a nossa discussão sobre o que é o GitHub, tá? Isso aqui não vai aparecer para vocês por padrão, aparece para mim porque são coisas que eu usei externamente, tá? Mas eu não vou nem marcar isso e vou aqui criar o meu repositório novo. E aqui, ó, este é o meu repositório já criado, o meu Git criado. E com isso eu tenho aqui o meu commit inicial, ó, que incluiu os dois arquivos que eu falei para vocês. O readme, que é esse descritivo, e o git ignore aqui, tá? O git ignore ele está mostrando arquivos nos quais ele vai ignorar arquivos, diretórios, coisas que ele não vai subir para dentro do meu repositório, como eu falei com vocês, tá? Então, se tiver algum outro arquivo que seja exclusivo da sua empresa, por exemplo, você pode vir incluir aqui e ele também não vai subir este arquivo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em configurações do repositório, como é que a gente pode trabalhar com ele, para a gente poder... aqui nesse ponto não é nem commit de código nem nada. É a gente entender mesmo o que é o repositório que a gente tem disponível para a gente trabalhar aqui, tá? Então, a gente tem aqui a descrição, né, do nosso repositório. A gente consegue clicar aqui e cair para o readme. Aqui quantos stars o repositório recebeu, quer dizer, quantas pessoas monitoram, quantos forks existem. Que o fork é uma ramificação do repositório, tá, caso você não saiba. E essas mesmas informações estão aqui pra gente também no topo da tela, mais visíveis, tá? Aqui releases, você consegue ver releases geradas para esse projeto. Packages também, packages publicados, isso tudo a gente vai ver mais pra frente, tá? Isso é a parte claramente visível aqui, né? Isso aqui que a gente está vendo são os arquivos do nosso repositório Git. Isso aqui é um Git, né? Essa interface visual para a gente poder ver o nosso repositório Git e o que tem dentro, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, as branches que existem para o nosso projeto, tags. No nosso caso a gente só tem uma branch, que no caso é a main, não tem nenhuma tag. A gente pode vir adicionar arquivos por aqui. A gente pode vir aqui, ó, e clonar o nosso repositório do GitHub para a nossa máquina para poder trabalhar. Inclusive ele já dá o comando aqui https ssh ou GitHub CLI. A gente pode usar o CodeSpace também para abrir esse nosso projeto. Se a gente clicar aqui, ó, no histórico, a gente consegue ver todo o histórico desse nosso repositório. Tudo de maneira bem simples e bem tranquila, tá? E assim, se a gente quiser editar esse código aqui, a gente pode também? Pode. Como? Duas formas. A primeira delas, mais comum, é você clicar no arquivo e vir aqui, ó, e clicar no lapisinho, tá? Você clica no lapisinho e aí você pode começar a editar o seu arquivo. E aqui embaixo você faz um commit, seja direto na branch que você está usando, ou cria uma branch nova e faz um pull request. Vou cancelar isso aqui. Ou outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui, ó, é que vocês não estão vendo a minha máquina, né, meu teclado aqui, mas apertar o botão ponto final. Quando você aperta ponto final, vai abrir esse web editor do GitHub, que ele é uma interface de VS Code para a gente navegar no nosso código e fazer edições de maneira simples e prática, tá? Basicamente ele está abrindo aqui o meu repositório, tá vendo? Eu consigo ver o meu git ignore, meu readme, eu posso adicionar novos arquivos, fazer um commit, inclusive por aqui, tá? De uma maneira que a gente já está mais simples, mais acostumado, né? Estilo VS Code ali, ajuda bastante, em vez de ter que ir arquivo por arquivo, clicar no lapisinho, fazer um commit exclusivo por aquele arquivo. Aqui não, a gente pode fazer isso em lote, né? Altera vários arquivos, faz um commit único e já era. Mas assim, ó, apesar de ser uma interface de VS Code,
Isso não é VS Code, é só a interface Electron ali de um VS Code, tá? Você não consegue fazer um debug de um código, você não consegue ter acesso a um terminal, então você fica ali restrito a algumas coisas, né? Se você quiser tudo esse acesso completo do VS Code, com terminal inclusive, extensions e tudo mais, você precisa usar o GitHub Code Spaces, que aí tem um custo, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O que mais a gente tem aqui visível na cara do nosso repositório? A parte de issues, tá? A gente tem ali todo um módulo falando de issues, né? Na parte de projects, então não vou entrar muito no detalhe sobre o que são as issues, tá? Como é que cria e tudo mais, mas as issues são as demandas do nosso projeto. Imagina, a gente tem uma tarefa para atender, é uma issue que é criada. A gente encontrou um bug, uma issue é criada, tá? Para a gente poder ali ter essas demandas e depois montar um board disso para saber o que a gente tem que atender ou não, tá? E aí dentro das issues a gente tem os labels, né, para identificar o que é o que, e a gente também tem os milestones aqui para poder falar, eu tenho um entregável daqui a tanto tempo, essa demanda está dentro desse entregável, por exemplo. Então a gente tem isso aqui dentro, tá? Mas como eu disse, a gente vai entrar em mais detalhes no módulo específico onde a gente fala sobre isso, beleza? Outra coisa que a gente pode ver aqui é os pull requests, tá? A gente vai ver pull requests depois mais no detalhe, mas a parte de pull requests é o que? É quando você faz uma alteração no seu código, numa branch apartada, e submete essa alteração para fazer um merge na branch principal, por exemplo, ou em outra branch. Aí você faz um pull request da branch que você alterou para a branch de destino, e aí você tem que ter uma aprovação disso para poder saber se esse merge pode realmente acontecer. E nessa aprovação pode ter ali um pipeline do GitHub Actions para validar, pode ter code reviewer, pode ter aprovadores de código ali para poder fazer tudo isso acontecer, tá? Então a gente tem ali várias questões de segurança para isso, tá bom? Aqui a gente também tem a parte de Actions, que a gente vai ver isso depois no módulo próprio também de Actions, tá? Que é toda aquela automação que a gente consegue fazer dentro do nosso repositório, do nosso projeto, CI, CD, Build, Deploy de aplicação. A gente também tem aqui a parte de Projects, que como eu disse tem um módulo também apartado só para ele, para a gente falar isso, que o Project basicamente trabalha com as issues, pull requests e tudo mais, para criar o seu backlog de demandas. E aqui a gente tem a parte de Wiki. Para que serve a Wiki? A Wiki serve para a gente poder criar uma documentação do nosso projeto, por assim dizer. Por exemplo, se eu criar aqui uma First Wiki Page, deixa ele como home mesmo, welcome, eu não vou mexer em nada, vou deixar para o padrão ali as sugestões dele. E aí, agora esse projeto começa ali a ter uma documentação. Eu posso vir aqui e adicionar novas páginas. Página 2, por exemplo. E aí vou salvar a página. E aí eu tenho home, página 2. E aí eu começo a ter aqui toda essa minha wiki. E a wiki também é um repositório Git, tá? Então eu posso clonar a minha wiki para minha máquina, trabalhar ali os meus arquivos direto, né, localmente via meu editor de texto, submeto isso, faço um push para cá e aí tem a wiki aqui também atualizada, tá? Então aí a gente passa a ter o projeto e a documentação no repositório aqui, tudo juntinho aqui, tranquilo, tá? É bem tranquilo, bem tranquilo. E essas páginas, elas são em Markdown aqui, tá vendo? O modo de editor. Mas apesar que a gente tem vários outros modos de edição que pode ajudar a gente, mas o Markdown é o mais usado. Tem aqui até algumas ajudas pra gente poder aqui editar o código. É bem simples, bem prático, tá? Vale a pena a gente poder criar essas documentações aí. Principalmente para projetos corporativos, né? Eu acho isso aqui muito válido, porque uma coisa muito comum em projetos corporativos é a falta de documentação. Até porque eu entendo, documentação é chato de fazer, é chato documentar. Mas é algo muito importante, porque sempre que entra uma pessoa nova no projeto, essa pessoa acaba ficando perdida. Se a gente tivesse uma documentaçãozinha bem feita, ia ajudar bastante, não ia? Confesso, eu sei que ia. Quando a gente olha em Security aqui, também a gente tem algumas coisas que a gente pode habilitar, por exemplo, políticas de segurança. Quando a gente tem aqui a opção de segurança, está falando quais as versões de segurança são suportadas hoje. Você pode ter esse alerta de vulnerabilidade, tudo mais na aplicação. Não vamos fazer isso agora aqui, mas vamos lá, Cancel Changes. Cadê Security? A gente tem um Security Advisor aqui, que também é importante. E outra coisa legal aqui é os alertas do Demandabot, que é bem interessante aqui. Ele analisa a sua aplicação, ele vê se você está usando pacotes defasados, se você está usando pacote com problema de segurança. E aí ele também já consegue fazer para você o quê? Já submeter para você um pull request alterando a versão
daquele pacote para uma versão mais recente. Daí seu pipeline pode buildar e ver se não quebra a aplicação. Se não quebrar, inclusive pode até mergear automático. Você pode aqui ter um code scanning também, buscar algumas vulnerabilidades mais comuns em código. Tá vendo? A gente tem aqui o CodeQL Alerts. Ele basicamente é uma nova action aqui que vai rodar no seu código, analisar a aplicação, buscar vulnerabilidades. Toda essa parte de segurança é muito interessante dentro do GitHub, tá? A gente também tem sites do repositório, tá? Como esse meu repositório a gente criou agora é novo, não tem nada, tá? Mas você consegue ver contributors. Só tem eu no caso, né? Comunidade, padrões de comunidade. Ó, são coisas que eu posso adicionar aqui para melhorar esse projeto para a comunidade. O tráfego de clones, commits, dependency graph, a rede, no caso só eu também, quantos forks tem, no caso não tem ninguém. E aqui vamos para a parte de settings agora, a parte de configurações do repositório. Aqui a gente já tem logo de cara em general a possibilidade de você mudar o nome do repositório. Tá? Imagina que você criou um nome errado mesmo, precisa mudar. Você consegue mudar aqui. Tem problema? Tem, mas não é tão problemático quanto você mudar o nome da sua conta, tá? Você pode mudar aqui esse nome, mas ele vai afetar as URLs de clone, tá? Então imagina, se você já está rodando esse projeto há um tempo, todas as pessoas desenvolvedoras do projeto vão precisar reapontar o Git local delas para esse repositório novo que você configurou o nome. Apesar de ser um repositório antigo, as URLs acabam mudando por causa do nome, porque o nome tá atrelado em tudo, tá bom? Outra coisa que você pode fazer aqui é transformar esse repositório num template, tá? E aí outras pessoas podem criar repositórios a partir dele, tá? Então imagina, a sua empresa tem um padrão de aplicação .NET, um padrão de microserviços. Você consegue criar um projeto casca, transformar ele em um template, e aí as pessoas vão lá e usam esse template, e aí vão criar projetos novos já com essa carcaça, tá? Com esse padrão, e aí é só continuar o desenvolvimento a partir dali. Aqui você também pode adicionar uma imagem padrão, né, para quando você compartilhar isso em uma rede social aparecer lá bonitinho. E aqui você pode habilitar ou desabilitar funcionalidades dentro do seu repositório. Por exemplo, eu posso falar, o wiki não faz sentido para mim, eu posso desabilitar a wiki. Ou eu posso desabilitar as issues. Eu posso habilitar ou desabilitar os sponsorships também. Eu posso habilitar ou desabilitar projects, preservar esse repositório. Preservar esse repositório é um projeto que o GitHub tem lá do Archive Program, tá? Eles estão guardando repositórios de aplicações para a posteridade. E aí, por padrão, vem isso marcado, mas você pode escolher marcar isso ou não para isso fazer parte, tá? Outra coisa que vem desabilitado, mas que é bem interessante, que você pode acabar criando para algum projeto, principalmente se for open source ou algum projeto muito específico dentro da empresa, é habilitar discussions aqui. A gente vai habilitar e vai ver o que acontece, tá? A gente vai habilitar e daqui a pouco a gente olha. E aqui, ó, a gente também tem essa parte dos pull requests, como é que a gente configura aqui, ó, os tipos de merge, os squashes, o rebase. Então aqui são os tipos permitidos para a gente poder fazer o merge, lá o pull request a gente escolhe. Você também pode aqui sugerir algumas branches para atualizar. Você pode permitir um auto merge quando for possível. É interessante para não precisar ficar toda hora alguém lá clicando no merge. Então, se sua aplicação passou no CI direitinho, tá tudo ok, não tem conflito, ele poderia fazer esse merge automático, tá? E aqui tem a opção dele deletar a branch também, depois que cria. É uma opção interessante, para não precisar ficar mantendo lixo lá, né? Depois que ele fez o merge, ele poder excluir a branch. Aqui também, ó, o Git LFS, essa questão aqui é para Large File System, se seu repositório é muito grande, vale a pena você marcar isso aqui. E aqui, ó, você pode limitar a quantidade de branches e tags atualizados num único push. Isso aqui é para evitar spam na alteração. E aqui a parte mais complexa, né? Você pode alterar a visibilidade dele, então você pode transformar um repositório público em privado ou vice-versa. Aqui você pode transferir o ownership, então falar, eu não vou conseguir mais manter esse repositório. Renato, no caso lá que está para manter as coisas para mim, Renato, mantém isso para mim. Eu posso arquivar ele, ou seja, tirando ele de produção, não é mais usado, mas está ali disponível ainda para consulta. Ou eu posso simplesmente apagá-lo. Vamos voltar ali para as configurações. Ó, vamos olhar aqui em Collaborators. Aqui em Collaborators você consegue ver quantas pessoas têm acesso ao seu repositório e você também consegue adicionar pessoas. Eu posso vir aqui, ó, Add People, e pegar o nome de usuário de alguém e colocar. Mas eu posso vir aqui, ó, por exemplo, Renato Prof. Eu posso vir aqui, ó, aqui, adicionar ele e ele vai receber um invite lá no e-mail dele
para ele poder ter acesso ou não a esse repositório. Eu vou tirar ele aqui, tá? A gente não precisa mandar para ele de verdade, foi só um exemplo. E aqui a gente tem opções de moderação, tá? Todas aquelas opções que a gente viu no repositório, na conta, a gente tem a nível de repositório também. Então a gente pode ter isso a um nível geral ou a gente pode ter um nível mais granular, tá? Aqui em Branches, a gente tem aquela mesma configuração, né, da Branch Default, qual que é. Você pode vir até alterar aqui se você quiser. E aqui você também tem outras coisas, como Branch on Protection Rules. E essas aqui são pontos bem interessantes, tá? Aqui você pode proteger a sua branch. O que seria proteger a branch? Você está trazendo segurança para ela, evitando que as pessoas desenvolvedoras do seu time façam commits direto na branch protegida, no caso a main, por exemplo. Por quê? Porque a branch main, ela é a branch estável do seu projeto. É a branch que reflete o código de produção. Se todo mundo puder fazer alterações ali, aquele código vai perder a qualidade e a segurança dele, tá? Então a gente quer garantir que toda alteração nessa branch vai vir via pull request. Por quê? Porque vindo via pull request, isso já foi para frente, já foi testado, já entrou em algum ambiente, provavelmente já entrou em produção, foi testado no CI, foi testado no Quality Assurance. Então a gente já tem todas umas garantias. E aí sim, esse código pode vir ser mergeado para a branch main. Então, para isso, a gente consegue fazer isso. Então, para a gente poder ligar essa proteção, a gente coloca o nome da branch, no caso main aqui. E aí, ó, a gente vai, por exemplo, obrigar a ter um pull request. E aí, você vai requerer aprovadores. Tá? E aí, quantos aprovadores tem? Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você vai querer revisão a partir do Code Owners, tá? Isso aqui também é um ponto interessante. Code Owners é um arquivo que você configura no repositório para ter ali quem vai ser os aprovadores. Se você vai ter um status check, ó, se você vai precisar resolver todas as conversações que vão ter no pull request, se você vai querer commits assinados, que isso aqui é importante, se você tiver o DPD configurado, como a gente já viu no vídeo na outra aula, se vai ter um commit linear, se você vai querer um deployment com sucesso antes do merge, isso aqui também pode ser interessante. E aqui, ó, esse é um ponto importante, incluir administradores. Por quê? Porque quando você inclui administradores, todas as pessoas vão ser obrigadas a passar por pull request, inclusive os owners do repositório, porque todo mundo tem que passar pela regra, independente se foi a pessoa que criou o repositório ou não, tá? Então sempre inclua administrators aqui, tá? E aqui você também tem o allow force push ou allow deletions, eu sempre deixo desabilitado, por padrão aqui no mínimo tem que ser o pull request e o include administrators. E aí você vem create, e agora essa branch está protegida. Se eu tentar fazer uma alteração no meu branch main, eu não vou conseguir, tá bom? E lembrando, eu posso fazer isso para várias branches. Se eu tiver uma branch develop, uma branch release e eu quero proteger também, eu posso, tá? Bom, a gente já deu uma olhada sobre o que é o GitHub, o que é a nossa conta, como é que a gente cria um repositório. Então vamos dar uma olhadinha no passo a passo mais básico que a gente pode ter. Vamos então aqui, vamos criar um repositório novo, vamos então aqui subir um código, clonar ele para nossa máquina, subir um código para nossa máquina, fazer um commit. Só pra gente ver isso funcionando, pra gente deixar isso tudo documentado aqui pra gente nesse nosso treinamento também, tá? Mas assim, lembrando, um ponto que eu quero frisar muito com vocês. Esse é um treinamento de GitHub e não um treinamento de Git, tá? E como eu falei, por consequência, em alguns momentos a gente vai acabar dando uma pincelada ou outra em Git. Mas eu acho muito importante a gente trazer esse basicaço de Git pra gente só poder ali ficar ciente no caminho, caso você não tenha tido nenhum contato com o que é o Git antes, com o protocolo do Git, com a linha de comando do Git, tá bom? Então, tá. Vamos aqui então, ó, vamos criar um repositório novo no nosso GitHub, tá? Então aqui eu vou criar um novo repositório, vou criar aqui, ó, demo repo inicial. E aí você pode colocar, como a gente já viu, como público ou privado. Eu vou deixar ele como público. Você pode adicionar um readme file. Você pode vir aqui adicionar um git ignore. Eu geralmente adiciono do Visual Studio. Você pode adicionar um arquivo de licença e vamos criar aqui o nosso repositório. E aí, ó, temos aqui o nosso repositório inicial bonitinho para que a gente possa começar a trabalhar nele, tá? Mas aí a gente quer trabalhar nele na nossa máquina. Então como é que a gente faz? A gente precisa fazer um clone disso para nossa máquina. Então deixa eu abrir o meu terminal aqui. Ó, tô com o meu terminal aberto aqui, já estou no meu diretório. O que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso ter o Git instalado na minha máquina. Se você estiver usando aí uma máquina Linux, você pode dar um apt install Git. No Mac eu não lembro o comando de cabeça. E no Windows você pode vir aqui, ó, download do Git. Você pode vir aqui, ó, nesse site
e aí você baixa o client do Git aqui, a versão mais atualizada para o Windows, tá bom? Então você consegue baixar ele por aqui sem problema nenhum. Então basicamente agora o que a gente precisa? A gente precisa rodar o seguinte comando, git clone. Só que só isso não resolve, tá falando que a gente quer usar o CLI do Git para clonar um repositório. Só que aí agora a gente precisa passar o endpoint desse repositório. A gente vem aqui, clica em code. Na parte de local aqui a gente tem a opção de usar o HTTPS, SSH ou GitHub CLI. A gente não está usando o GitHub CLI. A gente já configurou a chave SSH, então a gente vai usar o SSH aqui nessa máquina. Então eu vou copiar essa URL aqui e vou colar aqui. Então a gente tem git clone e agora o endpoint do nosso repositório. Ó, ele está clonando aqui dentro de uma pasta chamada demo repo inicial. Ó, vamos limpar aqui, ó, ls. Temos aqui agora esse diretório chamado demo repo inicial. Então, ó, cd demo repo inicial. E aí, ó, inclusive, meu terminal já até identificou que a gente está na branch main. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, ó, git branch. Ele mostra pra gente que tem só a branch main aqui dentro. Eu quero adicionar um arquivo novo dentro desse meu repositório. Como é que eu faço? Deixa eu abrir aqui o meu VS Code nesse diretório que a gente acabou de criar. Só um minutinho. E ó, aqui eu tenho o meu VS Code que está aberto no mesmo diretório. E aí a gente pode vir, por exemplo, por aqui, ó, e criar um arquivo novo. Novo arquivo.txt. E aí eu vou colocar um texto aqui, né? Novo arquivo incluído. Vou salvar. E aí agora no meu terminal aqui, ó, se eu der um ls, eu vejo que tem um novo arquivo. E no terminal ele já pegou aqui, ó, essa inclusão aqui de arquivo. E tá vermelhinho até porque não tá traqueado. Deixa eu limpar a tela. Então, ó, se eu vier aqui agora, git status. Esse comando git status é para ver como é que está o status do meu repositório, se está tudo traqueado, se não está. Então aqui, ó, ele está falando para mim que a minha branch está atualizada com a main, mas eu tenho um arquivo que não está traqueado ainda, então ele não sabe bem o que fazer. Está na pasta, mas não está no git ainda. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso vir aqui, ó, git add novo arquivo.txt. Poderia, se tivesse vários arquivos e eu quisesse adicionar todos, eu poderia colocar git add ponto. Resolveria também, tá? Só que aí ele adicionaria todos os arquivos pendentes nessa pasta, não só o que eu quero. Então se você estiver colocando vários arquivos, mas não quiser subir todos, você coloca git add o nome do arquivo para aparecer para vocês. Então agora, se a gente vier aqui no git status outra vez, ele já está aqui, ó, no git, né? Ele entende que tem esse novo arquivo dentro do git e agora a gente precisa fazer um commit dele para ele começar a ser de fato versionado, tá? Deixa eu limpar aqui. E agora a gente tem aqui git commit espaço "-m" para quê? Para aí a gente colocar a mensagem do nosso commit, porque uma coisa muito importante é sempre escreva uma mensagem do seu commit. E uma mensagem, geralmente, o mais clara possível para te ajudar no processo de rastreamento futuro disso, porque essa informação ela vai gerar um log dentro do seu repositório. E aí, se no futuro você precisar rastrear uma alteração, fazer um rollback para uma versão específica do código antes de você criar um bug, essas suas mensagens de commit vão te ajudar muito a identificar o que está acontecendo e qual que era o ponto exato que você precisa voltar, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó, inclusão do arquivo novo. Só que agora, como a gente está usando isso aqui pela primeira vez, foi um ponto bem interessante, eu tinha esquecido de configurar, mas foi um ponto bem interessante. A gente precisa configurar antes de fazer o nosso commit, as nossas credenciais, entre aspas, dentro do Git. A gente precisa falar para o Git quem nós somos, para que aí ele possa usar isso lá no nosso histórico, tá? E lembra que eu falei de um possível problema que seria interessante ter o GPG dentro do nosso Git configurado, do nosso GitHub configurado, porque aqui a gente consegue colocar basicamente qualquer informação. E eu vou mostrar para vocês isso, para vocês verem como é que fica lá no histórico. Vou pegar esse comando aqui, vou colar, vou colocar aqui no meio, e-mail aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu acho que é Torvalds, né, o nome do Linux lá. E aí eu vou colocar aqui, ó, no git config. Eu fiz ao contrário, calma aí. Eu refaço já. Linux Torvalds, aqui que seria o nome, né, porque esse é o campo do nome. E esse outro é o do e-mail.
Só para vocês verem aqui agora. Então eu configurei, teoricamente, para o meu Git, eu sou o Linux Torvalds. E eu escrevi errado o nome de novo, mas não tem problema, é só para a gente poder setar o teste aqui e depois eu altero isso. Então agora, vamos voltar aqui, vamos fazer o nosso commit. Ok, ó, git status, agora tá tudo ok, eu preciso fazer um push disso lá para o meu repositório, mas ó, git log, que aí a gente consegue ver o log de alterações do nosso repositório aqui, ó. Então ó, ele mostra pra gente que tem um commit novo, feito por Linux Torvalds, que a gente acabou de configurar, e o commit que está lá no repositório na main, né, que é o principal, está feito por Júlio Arruda. Então agora a gente vai fazer um git push para empurrar isso para o servidor. E agora isso vem para cá. Quando a gente atualiza aqui, a gente tem ó, o novo arquivo de texto. E ó, quem fez commit aqui, ó, se a gente for olhar no histórico, realmente vem como Linux Torvalds. Obviamente é um nome errado, e-mail tudo errado que eu fiz de teste, mas vem aqui com essa informação pro histórico, entende? Então por isso que é importante ter o GPG para ter essa verificaçãozinha aqui, mostrar que foi realmente a pessoa que fez ali a alteração, para a gente confirmar que a informação que está no Git, a informação que está no GitHub são as mesmas, são casadas ali, né? Para a gente não acontecer esse tipo de coisa. E agora deixa eu só já reconfigurar aqui as minhas configurações do Git para os meus dados, para a gente evitar maiores dores de cabeça no futuro. Aqui, e-mail e o nome. E agora tudo configuradinho certinho aqui com os meus dados, tá? Então assim, para a gente fazer uma subida inicial de código-fonte é bem simples, para a gente fazer isso aqui direto pelo nosso terminal, pelo nosso repositório, com a nossa máquina, sincronizado com o GitHub. Então você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças para que você possa começar a trabalhar. Agora um outro ponto que é importante a gente saber é como é que eu crio uma nova branch para trabalhar no meu repositório. Isso a gente pode fazer de algumas formas, tá? A gente pode fazer aqui pelo GitHub, então eu posso vir aqui, ó, e digitar o nome de uma branch, pode ser, por exemplo, feature carrinho. Tá vendo? Ele fala que não existe, então você quer criar essa branch a partir da main. Então eu vou aqui, ó, clico aqui, ele cria e agora eu tenho uma nova branch aqui. E agora, quero clear aqui, git branch, git fetch, para ele se atualizar lá. Eu sempre erro a escrita desse comando. Assim, esse eu sempre erro. Beleza, que aí agora ele se atualizou lá os índices com o remoto e aí ele identificou que a gente tem essa nova branch. Então, e agora eu posso vir fazer um git checkout para trocar de branch, tá? E aí eu venho lá para feature barra carrinho. E aí ó, eu posso fazer isso aqui para poder fazer a minha troca de branch localmente, tá? Então agora eu estou trabalhando numa outra branch, tá vendo? Ele está trabalhando aqui na branch carrinho. Daí se eu vier no meu VS Code aqui, ó, eu vou adicionar um novo arquivo, carrinho.txt. E agora deu um git status aqui. Mesma coisa, o arquivo carrinho.txt não existe. Git add ponto, git commit -m carrinho. E vou fazer um git push. Ó, mandou isso lá para o servidor. E aí ó, ele até identificou já que foi atualizado. Se a gente atualizar a tela aqui, a gente vê que tem o arquivo de carrinho, né? E a gente vai olhar o histórico aqui. Quem subiu foi Júlio Arruda. Beleza, fui eu mesmo. E aí, ó, se a gente voltar para branch main, esse arquivo de carrinho ele não existe. Por que ele não existe? Porque eu não sei se você entendeu o conceito dentro do Git, mas a gente trabalha em branches, em ramificações do nosso repositório. A branch main ele é o repositório, a ramificação principal desse nosso repositório e é onde todo o código estável fica, toda a versão produtiva do código fica, tá? Então assim, a versão do seu código que foi implantada em produção, sem problemas, ela vai ser a versão que está disponível na branch main. E por isso, por ela ser essa versão estável e segura, ninguém mexe direto nesse código. Então toda vez que eu preciso trabalhar, criar uma nova alteração,
eu crio uma nova branch. O que é uma nova branch? Uma nova ramificação. Eu pego uma nova versão, eu crio uma nova versão do código-fonte a partir daquele ponto, tá? Basicamente, é como se eu fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V do código inteiro a partir daquele ponto para eu continuar trabalhando numa pasta apartada, tá? Não é bem isso que ele faz um conceito de índices por baixo dos panos ali, mas é basicamente como se eu fizesse esse copy-paste para ficar fácil de ilustrar para você. E aí, eu tenho aqui meu código principal intacto e eu estou trabalhando nessa outra pasta que é uma cópia, exatamente igual, com as mesmas informações. Eu estou ali trabalhando, e aí eu faço meus commits aqui. Na versão principal tem uma coisa, na minha versão tem outra, na minha branch tem outra coisa diferente que não está afetando a versão principal. E aí eu posso fazer disso deploy em desenvolvimento, deploy em homologação, sem afetar de fato o ambiente produtivo, tá? Ou seja, sem afetar direto a branch main. Geralmente a branch main é uma branch protegida para evitar que as pessoas consigam fazer alterações direto nela, tá? E aí, para isso a gente precisa fazer um pull request para poder submeter alterações para a nossa branch main, tá? E aí ó, acontece basicamente o que está sendo mostrado aqui nesse repositório. Eu acabei de submeter uma alteração para a branch do carrinho, e aí a branch do carrinho está falando, ó, você subiu isso há 2 minutos atrás, você já não quer fazer um pull request disso? Ele até já está sugerindo isso para atualizar a versão principal. Mas isso você só vai fazer depois que você tiver terminado o seu desenvolvimento, tiver terminado os seus testes, o código tiver ido para a produção, e o código estiver estável em produção, falando, não temos bugs, não precisamos refazer, vamos mergear isso para a produção porque é a versão que está lá, beleza? Então, só aí que você vai fazer um pull request disso. Mas aí, como é que a gente faz um pull request para a gente poder ilustrar aqui e documentar esse processo? A gente pode vir aqui ó, em Compare Pull Request, e aí ele vai fazer o que? Ele vai comparar a branch principal com a branch que você acabou de fazer para ver se não existe algum conflito, tá? Para ver se não existe algum problema que esse merge possa acontecer e quebrar. E aí você pode vir aqui e criar um pull request. E aí você pode pôr outras informações que ajudem aqui o time a analisar, porque sempre vai ter alguma aprovação desse pull request, alguém vai precisar analisar, ver se está tudo certo, se você está seguindo as boas práticas que a empresa usa de código-fonte. Então, tente sempre descrever o melhor possível esse seu pull request. Aqui a gente precisa adicionar revisores, né, para poder dar uma revisada no nosso código. A gente pode atribuir aqui, colocar labels, colocar nos projects também para aparecer lá nos backlogs de aprovação. A gente pode fazer parte disso dos milestones, mas basicamente aqui simples a gente vai criar um pull request, tá? Outra coisa legal é que se você tiver actions no seu repositório, que nesse caso a gente não tem, que a gente acabou de criar, a gente poderia ter uma action que rode fazendo uma validação do código-fonte, né, fazendo um build da aplicação, podendo ter testes automatizados, análise de qualidade, análise de segurança, para só aí, se tiver tudo ok, permitir fazer um merge disso com a branch principal. Ó, aqui agora, por exemplo, ó, ele está falando que não tem nenhum conflito e que a gente pode, inclusive, fazer um merge desse pull request. E aí, ó, eu posso criar um commit de merge, eu posso fazer um squash ou posso fazer um rebase, tá? Então vai um commit da branch, vai ser feito rebase. Nesse primeiro principal vai todos os commits, se eu fizer 10 commits, vai os 10 commits para o histórico. Esse aqui vai, todos os outros vai apenas um outro commit único feito lá. Então, ó, vou aqui, squash, confirm. Beleza, o pull request foi feito e a gente pode, inclusive, ó, deletar a branch que a gente estava usando. E aí a gente tem um código, branch main, ó, carrinho.txt adicionado, inclusive aqui, ó, e ele atrela pra gente o pull request pra gente poder rastrear isso aqui, beleza? E aí veio tudo muito bonitinho pra gente, tudo feito, tudo prático, já também nesse conceito do pull request. Outra coisa que pode acontecer com o repositório que pode ser útil para você é o conceito de forks, tá? Se você estiver trabalhando, principalmente, por exemplo, num projeto open source, você está no seu GitHub e você está trabalhando com um pacote NPM lá e você achou uma melhoria que você pode fazer, ou você achou um bug que você sabe como corrigir. O que você pode fazer? Você pode criar um fork desse repositório, trabalhar no seu fork e depois submeter o pull request. Mas basicamente, o que é o fork? O fork, de uma maneira bem superficial, é como se fosse uma branch, é como se você criasse uma branch para você desse código-fonte, para você trabalhar isolado. Mas não é bem uma branch, você na real, você cria uma cópia desse repositório inteiro para você, você trabalha nesse repositório na sua máquina e depois você, na sua conta, quer dizer, e depois você submete um pull request da sua conta para a conta de destino. Tá igual aqui, ó, vamos criar um fork desse repositório só para vocês verem mais ou menos como é que é o processo. Você pode vir aqui em cima, ó, em fork,
E aí, eu vou criar aqui, ó, direto na minha conta pessoal, tá? Porque aqui a gente está na organização, eu vou criar na minha conta. Beleza? Inclusive, ó, tô aqui na minha conta e ele fala que esse repositório foi um fork do GitHub Monamassa demo inicial. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer uma alteração aqui, tá? Eu vou atualizar o código aqui e vou submeter um pull request para lá. Então, eu vou abrir o github.deb aqui para não precisar clonar isso aqui para minha máquina. E aí, ó, eu vou criar um arquivo aqui chamado fork.txt. Eu sou muito criativo, né? Beleza, vou fazer aqui um commit do fork. Vamos voltar para o nosso repositório. Fizemos aqui o arquivo do fork. E aí agora eu posso fazer o quê? Eu posso abrir meu pull request. Tá vendo? Ele está falando que a minha branch está um commit à frente da branch original, né, do repositório original. E aí a gente pode abrir aqui um pull request. E aí, ó, quando eu abro o pull request, ele está falando que o destino vai ser GitHub Monamassa na branch main contra a minha na branch main também. E aí eu vou criar um pull request aqui, ó. E aí ele está fazendo exatamente a mesma coisa, vendo se não tem problema. E a gente faz aqui, ó, o commit. Beleza? Só que aqui ele não consegue excluir, né, a branch. Por quê? Porque essa branch é um repositório em outra conta, um repositório de outra pessoa, entendeu? Que outra pessoa pode continuar trabalhando no repositório dela, fazer uma atualização no repositório dela para continuar trabalhando. Então, aqui, ó, nós temos aqui os nossos arquivos, o do fork aqui também, incluído no repositório principal. Isso tudo é bem interessante, principalmente se você trabalha com projetos open source, tá? Se você quer apoiar algum projeto open source, algum projeto público, se você quer apoiar o desenvolvimento em algum colega que você não tem acesso ao repositório dele diretamente, o fork vai te ajudar com isso, já que você cria uma cópia exata do repositório, trabalha na sua máquina e depois submete o pull request. Beleza? Bom, era isso que eu queria trazer nessa aula. Espero que tenha gostado, espero que seja útil. Até a próxima.